Hoje é sexta-feira, né? Vai já começar o final de semana. Desejo a vocês um final de semana muito bom. Mas antes de chegar o final de semana no sábado, vamos continuar com as nossas atividades, certo? Hoje nós vamos estudar português e religião. Na atividade de ensino religioso, nós vamos abordar o sentimento compaixão, certo? Compaixão é o que nós devemos ter pelas pessoas, nós devemos nos sensibilizar com o outro, né? Nós devemos nos colocar no lugar do outro, aquilo que a gente não quer que aconteça com a gente não quer que aconteça com o outro. E tem um vídeo sobre compaixão que eu vou colocar no grupo de estudo, né? Para vocês assistirem, vocês vão gostar bastante. É um vídeo muito bom, muito educativo e vocês vão gostar. Depois tem atividades sobre compaixão que vocês vão fazer a atividade, depois vão pintar com lápis de cor, do jeito que vocês quiserem, tá? E a aula de português, nós vamos abordar o que hoje? Nós vamos abordar, vamos aprender, né? A linguagem, a maneira como se fala, dependendo do local que a gente vive, né? Que às vezes, não sei se vocês já observaram, no interior as pessoas têm uma linguagem bem diferente, que a gente pensa que está errado, mas na verdade é o tipo de linguagem daquela região. É igual no texto Bonezinho Vermelho, né? Nós percebemos essa linguagem, uma linguagem bem diferenciada, né? Porque é exatamente lá naquela região de Minas Gerais que eles falam dessa maneira, certo? Portanto, existem vários tipos de linguagem. Tem pessoas que moram em São Paulo, falam assim com a fala diferente, vocês já observaram, né? Rio de Janeiro, as pessoas falam chiando, colocando um S. Então, assim, cada região tem assim a maneira de se falar. Não sei se vocês já perceberam que nós cearenses falamos assim, tipo cantando, né? A nossa linguagem é essa. É uma linguagem bem pitoresca, própria da região. E nessa atividade vocês vão ter a oportunidade de entender que existem esses vários tipos de linguagem, tá certo? Vamos passar aqui bem rápida a atividade que vocês vão fazer do livro, né? Nessa página 17, né? Tem bem pouquinhas questões. Olha aqui. Releia os dois trechos do diálogo entre Bonezinho e sua mãe e observa as palavras destacadas. Esse modo de falar é muito comum em determinadas regiões do estado de Minas Gerais. Aí tem aqui a maneira que eles falam, né? Uai, mãe, até parece. Esse té aqui, ele quer dizer, na linguagem culta, né? É até, mas eles falam só pela metade. Não que lá em Minas Gerais só fala dessa maneira. Essa maneira de falar é a maneira de uma determinada região de Minas Gerais. O estado todo de Minas Gerais não fala essa linguagem. Eles falam uma linguagem culta. Agora lá no interior, o pessoal fala essa linguagem, tá certo? E vocês também vão aprender o sentido das palavras, né? O significado, né? Que toda palavra tem um significado. Vamos ver aqui a primeira questão. Qual é o sentido das palavras destacadas? Pronto. As palavras destacadas são essas. Uai e trem. Mas é o sentido da palavra lá no texto Bonezinho Vermelho. Você volta lá no texto, certo? E você vai observar essa palavra trem. Ela está relacionando aqui, porque existe o trem, que é meio de transporte, tá? Que não é o caso da palavra trem dentro do texto Bonezinho Vermelho. Bonezinho Vermelho ele tem um outro sentido, essa palavra trem. Volte lá no texto para vocês entenderem esse significado. Além das expressões próprias do lugar, a fala dos personagens está escrita de um modo diferente da do narrador. Em sua opinião, por que o texto apresenta essa outra forma de escrita? Eu falei para vocês que existe o tipo de linguagem da região e o tipo da linguagem culta. O narrador,
ele fala, ele escreve uma linguagem culta. É diferente da fala do bonezinho vermelho e da mãe dele, certo? É por isso que tem essa diferença, certo? Que o narrador ele usa a linguagem culta, não é a linguagem regional. Agora, leia agora este outro trecho. Algum anão, muitas e muitas vezes, disse a mãe, porque eu fiz uma lista do que está na cesta e pedi para sua avó fazer um relatório do que vai chegar lá. Que palavras ou expressões da fala dos personagens estão escritas como se fala? Aí você vai olhar aqui, tá? Nesse pequeno texto e para responder essa questão A, certo? A letra B. Que é feito o uso desse recurso no diálogo produz no leitor? Assinale a alternativa correta. O texto registra como os personagens falam? Se for, você marca. O leitor aprende como se fala em Minas Gerais? Você marca. O texto mostra forma de falas diferentes situações? Você vai marcar uma opção só, tá certo? Vamos lá para frente. Aqui você vai só ler essa página, tá certo? Leia. Vamos passar para outra. Preparação do rascunho para a fala. Você vai ler isso aqui também, tá? Que isso aqui são textos que vocês precisam ler, que não tem atividade, mas na frente tem atividade. Pronto. Nessa página 20, nós vamos aprender sobre verbo. Eu acho que vocês já estudaram, a gente estuda verbo desde o terceiro ano, né, gente? Aliás, desde o segundo ano que a gente estuda verbo, desde o primeiro. E a mais para que vocês tenham um bom entendimento, vocês vão ter que entender o que é verbo, que vocês já sabem, tenho certeza que sabem. Mas vou falar para vocês o que é o verbo. Verbo é uma palavra que exprime uma ação, mudança de estado. Mudança de estado, gente, não é mudança do estado Ceará, Rio de Janeiro, não. É mudança de estado, é situações, tá? Ou fenômeno da natureza. E o verbo, ele expressa o quê? Ele expressa um tempo. Existe tempo, o verbo presente, o passado e o futuro. O presente é o hoje, o futuro é amanhã e o passado é o ontem, tá? Leia a seguir o início do conto da Rapunzel. Você vai ler isso aqui, o início do conto da Rapunzel, tá? E vai responder essas questões. Vamos passar aqui para outra questão. E aqui, nessa página, você vai continuar respondendo, certo? É sobre verbo. Nesse trecho do conto, além da fala dos personagens, há a fala do narrador. Como é possível diferenciar essas falas? Olha, gente, no texto, sempre que nós estamos estudando, falando, quando tem a fala do personagem, vou voltar aqui para vocês. Pronto. Lá não vamos voltar lá para o texto bonezinho, tá? Para a gente entender melhor. Para me explicar para vocês. O que é que tá... pronto. Sempre que tem a fala do personagem no texto, está usando esses sinais, tá? O nome desses sinais aqui são aspas. Mas nós também podemos identificar a fala do personagem com travessão. O que é o travessão? O travessão, gente, é aquele tracinho que tem antes da fala do personagem. No texto, quando tiver aquele tracinho e também tiver aquelas aspas, significa que o personagem está falando, ok? Vamos voltar aqui para a atividade de hoje, para a página de hoje, tá? Você já sabe o que é verbo, né? Pronto. Aí vocês vão responder essa questão com essa explicação que eu dei em relação às aspas, que indica que o personagem está falando, e também travessão também indica a fala do personagem. E aqui vocês vão só relacionar verbo destacado na fala do narrador, vocês vão lá no texto e vão ligar, tá certo? Isso aqui. Relê o primeiro parágrafo do texto e completa as frases a seguir.
O verbo olhava indica uma ação que aconteceu. Aconteceu quando? Se olhava, isso já aconteceu, foi no passado, né? O verbo viu indica uma ação que aconteceu. Você vai colocar aqui. Aconteceu quando? No passado, né? É uma atividade boa, gente, para fazer. Eu sei que vocês vão conseguir, até porque verbo, você já sabe o que é verbo. Eu estou só fazendo uma recapitulação. Não esqueça que o verbo tem presente, passado e futuro. Ok, garotada? Então a gente volta segunda-feira com nossas aulas. Tenham todos um bom fim de semana e não esqueça de colocar a foto da atividade no grupo, que vocês sabem que essas fotos, ela justifica a presença de vocês. Mas tem aqueles casos também que já me deram outra justificativa por que não podem colocar a atividade no grupo. Então, um abraço a todos, até segunda.